iremos falar sobre contrato preliminar. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós iremos trabalhar com o contrato preliminar. O contrato preliminar está previsto nos artigos 462 ao artigo 466 do Código Civil. Bom, primeiramente, nós vamos trabalhar com o conceito de contrato preliminar. O contrato preliminar é aquele contrato por meio do qual as partes se comprometem no futuro a celebrar um contrato definitivo. Não podemos confundir o contrato preliminar com a negociação preliminar. A negociação preliminar, também chamada de fase de pontuação, é uma fase pré-contratual em que as partes ainda estão analisando, a viabilidade, a conveniência em celebrar ou não o contrato. Essa é a ideia de negociação preliminar. A negociação preliminar, portanto, antecede a celebração do contrato. Diferentemente do contrato preliminar, que é, na verdade, a celebração do próprio contrato. Só que é a celebração de um contrato, que visa, no futuro, celebrar um outro contrato, sendo chamado esse outro contrato de contrato definitivo. Portanto, o contrato preliminar é aquele em que as partes vão, se obrigar no futuro a celebrar um contrato definitivo. Bom, e aí o que nós temos é o seguinte: no Código Civil de 1916 não havia previsão expressa dessa espécie de contrato, chamado contrato preliminar. Malgrado não houvesse previsão no Código Civil de 1916, o fato é que esse contrato era muito utilizado, já era utilizado, o contrato preliminar, como, por exemplo, o contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel, Bom, vamos trabalhar com as características do contrato preliminar. Quais são as características do contrato preliminar? A primeira característica é que o contrato preliminar é um contrato consensual. Sendo um contrato consensual, o contrato preliminar nasce do encontro de vontades, ou seja, do consenso. Segunda característica, o contrato preliminar pode ser um contrato bilateral ou unilateral. O contrato preliminar será um contrato bilateral quando ambas as partes se obrigarem a celebrar o contrato definitivo no futuro. Já o contrato preliminar terá a característica, assumirá a característica de contrato unilateral quando apenas uma das partes se obrigarem a celebrar no futuro o contrato definitivo. Uma outra característica do contrato preliminar é que o contrato preliminar ele não é solene, ou seja, o Código Civil não estabeleceu uma forma específica para o contrato preliminar. Portanto, o contrato preliminar ele não adota uma forma específica. O contrato preliminar, por exemplo, pode ser feito por instrumento particular, e o contrato definitivo pode ser feito por instrumento público. Veja que o contrato preliminar não adotou o que nós denominamos de princípio
da atração de formas. Isso está expresso no artigo 462 do Código Civil. O artigo 462 do Código Civil deixa claro que o legislador não adotou o princípio da atração de formas para o contrato preliminar. O que isso significa dizer? Significa dizer que, ainda que o contrato definitivo seja feito por instrumento público, o contrato preliminar poderá ser feito por instrumento particular. Exemplo: a compra e venda de um bem imóvel cujo valor seja superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país exige escritura pública, mas nada impede que as partes celebrem um contrato preliminar, que é o chamado compromisso de compra e venda de bem imóvel, que é o exemplo clássico, inclusive, de contrato preliminar. Esse compromisso de compra e venda de bem imóvel pode ser feito por instrumento particular, apesar do contrato definitivo ter sido feito por escritura pública, uma vez que o artigo 462 do Código Civil não adotou o princípio da atração de formas. Além disso, nós vimos que a grande vantagem do contrato preliminar é justamente essa, a sua simplicidade. É a sua simplicidade. Veja, ainda que o contrato definitivo, como por exemplo o contrato de compra e venda, exija a forma pública, tenha que ser feito por escritura pública, lavrado no cartório de notas, é possível que o compromisso de compra e venda seja feito por instrumento particular. Então essa seria uma característica do contrato preliminar. Não se trata de um contrato formal, E não se observa o princípio da atração de formas. Além disso, o contrato preliminar é um contrato não personalíssimo, o que significa dizer que, uma vez celebrado o contrato preliminar, as partes se obrigam a, no futuro, celebrar um contrato definitivo. E se essa parte falecer, morrer, os herdeiros continuam obrigados à celebração do contrato definitivo, justamente pelo caráter não personalíssimo desse contrato. Bom, além disso, cabe a gente tratar um pouco sobre as funções do contrato preliminar. O contrato preliminar exerce uma função chamada de função típica. A função típica do contrato preliminar é justamente a celebração de um contrato definitivo. Essa é a função típica. É celebrar hoje um contrato preliminar, amarrando as partes, vinculando as partes, para no futuro se celebrar um contrato definitivo. Essa é a ideia do contrato preliminar na sua função típica. No entanto, o contrato preliminar poderá assumir funções atípicas, poderá assumir função atípica. Por exemplo, é possível que as partes celebrem um contrato preliminar com o objetivo de garantir o pagamento do preço. Garantir o pagamento, o recebimento do preço. Então, eu posso fazer um contrato preliminar com essa função, com essa finalidade. Essa é a função atípica, é uma das funções atípicas do contrato preliminar. Uma outra função atípica do contrato preliminar é a seguinte: é possível que as partes façam um contrato preliminar, visando a obtenção de vantagens fiscais, uma vez que o pagamento do imposto só ocorrerá no momento da celebração do contrato definitivo. Por exemplo, compra e venda de bem imóvel. Eu só vou pagar o ITBI,
o imposto sobre transmissão de bens, né, intervivos, né, eu só vou pagar no momento da celebração do contrato definitivo, que é a compra e venda do bem imóvel. E não no momento do contrato preliminar, que no caso aqui é o contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Então, essa é uma outra função atípica do contrato preliminar. É justamente obter vantagens fiscais. Uma outra função atípica, o que leva a pessoa a celebrar um contrato preliminar? Às vezes, existem obstáculos materiais ou jurídicos que impedem as partes de celebrar, nesse momento, o contrato definitivo. Por exemplo, às vezes, há necessidade de se regularizar, né, o imóvel. Então, não dá para fazer o contrato definitivo, né, celebrar o contrato definitivo e fazer o registro no cartório imobiliário. É necessário regularizar isso para que haja a transferência da propriedade pelo registro. Então, às vezes, há um obstáculo que impede isso, né? Às vezes, está faltando recursos financeiros para pagar o preço à vista. Nesse caso, é possível a celebração, por exemplo, do contrato de compromisso de compra e venda, em que o promitente comprador, né, se obriga a pagar o valor em parcelas. E quando ele terminar de pagar tudo, as partes celebram o contrato definitivo de compra e venda. Então veja que o contrato preliminar exerce tanto funções típicas quanto funções atípicas. Então, resumindo, podem ser função atípica, garantir, né, o recebimento do preço, pode ser a existência de obstáculos jurídicos ou materiais que impedem, nesse exato momento, a celebração de um contrato definitivo, pode ser também, né, o objetivo de obter vantagens fiscais. Então, há várias razões para se celebrar um contrato preliminar. Nesse caso, esse contrato preliminar estará exercendo, neste caso, a função atípica, porque a função típica do contrato preliminar é justamente amarrar, vincular as partes, né, a celebrarem no futuro um contrato definitivo. Essa é a ideia. Outra coisa, o contrato preliminar nem sempre produz os seus efeitos substanciais, materiais, no momento do contrato definitivo. Às vezes, a carga negocial, né, é antecipada para o momento do contrato preliminar, né? Por exemplo, no caso em que as partes celebram o contrato de compromisso de compra e venda, né, com o objetivo de obter vantagens fiscais ou com o objetivo de garantir o recebimento do preço, caso em que o promitente comprador já fica emitido na posse do bem imóvel. Nesse caso, veja, toda a carga negocial do contrato de compra e venda, que é típico do contrato de compra e venda, foi transferida para um momento anterior, que é o contrato de compromisso de compra e venda. Nesse caso, a gente verifica o seguinte, que o efeito principal do contrato foi produzido no contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel e não no contrato de compra e venda, e não no contrato de compra e venda, e não no contrato definitivo. Bom, uma outra coisa que nós temos para falar sobre o contrato do contrato preliminar é o seguinte: apesar do Código Civil, no seu artigo
463, parágrafo único, né? Exigir o registro do contrato preliminar, né? O fato é que o registro é opcional. O registro não é um dever, Na verdade, o registro do contrato preliminar está no campo da eficácia do negócio jurídico, ou seja, do contrato, e não no campo da validade. A ideia de se registrar o contrato preliminar é dar efeitos erga omnes ao contrato, ou seja, efeitos perante todos, perante terceiros. Porque uma vez levado a registro o contrato preliminar, os terceiros não poderão alegar desconhecimento, não poderão dizer que não sabia da existência do contrato preliminar. Então, quando se leva a registro o contrato preliminar, isso faz com que esse contrato se torne inoponível perante terceiros. Mas veja, mesmo não havendo registro do contrato preliminar, esse negócio jurídico, esse contrato preliminar, tem validade e já gera efeitos entre as partes, ou seja, efeitos interpartes. Então, onde o artigo 463, parágrafo único, fala deverá, nós devemos interpretar como poderá ser registrado. Poderá ser registrado. Essa é a ideia. Bom, uma outra coisa que nós temos para comentar trata do artigo 464 do Código Civil. E o artigo 464 do Código Civil vai dizer que, em regra, havendo recusa na celebração do contrato definitivo, né, essa manifestação de vontade poderá ser suprida pelo juiz. Na verdade, o juiz não estará substituindo a vontade das partes. Pelo contrário, o juiz, nesse caso, estará concretizando aquilo que as partes, né, se obrigaram no momento da celebração do contrato preliminar. Na celebração do contrato preliminar. Então, essa é a ideia. A ideia não é de substituição. A ideia é de justamente o quê? O juiz, né, concretizar aquilo que as partes desejaram, né, e se obrigaram no momento da celebração do contrato preliminar. Então, essa é a ideia, né, que nós devemos ter. Lembrando que em caso de descumprimento do contrato preliminar, isso está previsto no artigo 465 do Código Civil, no caso de descumprimento do contrato preliminar, nasce para o credor, né, o direito, uma opção. Ou ele pode, né, optar pela execução do contrato, né, ou então, e aí nesse caso obrigando a parte, né, o devedor, a cumprir, a celebrar o contrato definitivo, ou então ele pode optar pela resolução do contrato, mais perdas e danos. A ideia de resolução do contrato é a ideia o quê? De desfazimento do contrato, com eficácia, né, com efeitos ex tunc, com efeito retroativo. A ideia da resolução é colocar as partes no status quo ante, ou seja, na situação que elas se encontravam antes da celebração do contrato. Então, abre-se, né, a opção, né, para o credor de continuar com o contrato, forçando a sua execução, ou então pleitear
a resolução do contrato cobrando perdas e danos. Cobrando perdas e danos em razão do inadimplemento do contrato. Em razão do inadimplemento do contrato. E veja o seguinte. De acordo com o artigo 463 do Código Civil, celebrado o contrato preliminar e não havendo cláusula de arrependimento, um exemplo de cláusula de arrependimento é quando as partes colocam no contrato as chamadas arras penitenciais, porque as arras penitenciais, elas dão direito de arrependimento. A ideia de arras é a ideia de sinal. É a ideia, nas arras penitenciais, a ideia é de justamente reforçar o negócio, permitindo que as partes exerçam o direito de arrependimento. Só que aquele que deu as arras e se arrependeu, perde, né? Aquele que recebeu vai devolver o que recebeu, né, ao exercer o direito de arrependimento, e terá que pagar o equivalente. Pagar o equivalente. Então, veja, no caso aqui do artigo 463, celebrado o contrato preliminar e não havendo cláusula de arrependimento, qualquer das partes poderá exigir a celebração do contrato definitivo. A celebração do contrato definitivo. E veja, em se tratando de contrato preliminar em geral, o credor poderá ou ajuizar uma ação cominatória ou então obter a tutela específica de uma obrigação de fazer. Isso é para o contrato preliminar em geral. Por quê? Nós temos um regramento próprio quando tratamos do contrato de compromisso de compra e venda. Em se tratando de contrato de compromisso de compra e venda, o credor pode optar pela ação de adjudicação compulsória ou então pela ação de outorga de escritura. Lembrando que, né, no caso de contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel, né, em se tratando de imóvel loteado, não caberá direito de arrependimento. Isso é, o direito de arrependimento aqui não será permitido pela lei. E a intenção da lei, a mens legis, aqui, é justamente evitar especulação imobiliária. Evitar especulação imobiliária. Por quê? Se eu permitir o direito de arrependimento, né, o que vai acontecer? A pessoa celebra o contrato de compromisso de compra e venda hoje, e lá no futuro, ele poderá verificar se é vantagem para ele, né, celebrar ou não o contrato definitivo de compra e venda. Se não for vantagem, simplesmente ele exerce o direito de arrependimento. Caso contrário, ele celebra o contrato de compra e venda. Então isso acaba sendo um instrumento de especulação imobiliária. Para evitar isso, o legislador proíbe, né, em relação ao imóvel loteado, o exercício do direito de arrependimento. E aí, finalmente, nós temos o artigo 466 do Código Civil, que trata da promessa de um contrato unilateral. Também chamado de contrato de opção. Veja, a promessa de um contrato unilateral, contrato de opção, é um contrato preliminar unilateral. Nesse tipo de contrato, uma das partes se obriga a celebrar o contrato definitivo e a outra parte não. Por exemplo, o vendedor se obriga a vender o imóvel, mas o comprador não se obriga a comprá-lo. Nesse caso, nós estamos diante de uma promessa de um contrato unilateral, também chamado de contrato de opção. Nesse caso, o devedor que se comprometeu
deverá notificar o credor para que o credor manifeste, né? Para que o credor manifeste sua vontade. Para que o credor manifeste a sua vontade. Sendo que o devedor irá notificar o credor para que ele manifeste, né, a sua vontade dentro de um prazo razoável. Dentro de um prazo razoável. Então, essa é a ideia do contrato preliminar. Bom, com isso, nós terminamos o contrato preliminar. Em um outro vídeo, nós iremos trabalhar especificamente com o contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel, né? Então, depois nós faremos um vídeo só falando sobre isso, que é uma espécie de contrato preliminar. Até logo. Assista nossos vídeos. E se inscreva no canal.